Breu Branco, então ele é brasileiro, tá? É uma árvore tradicional da Amazônia, que ela atinge até 30 metros de altura e por meio de uma agressão ou uma larva nessa árvore, a árvore solta uma resina e essa resina é o breu branco, de onde é extraído o óleo essencial e nós vamos mostrar para vocês as propriedades que esse óleo tem para, justamente como você brilhantemente explicou, ele interage com o nosso corpo. Uau, excelente. Branco, gente, como você sabe, os óleos essenciais têm componentes químicos e desses componentes químicos que a gente vai ter as propriedades terapêuticas de interação com o nosso corpo, principalmente pelas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antinociceptivas, porque a gente atuou nessa pesquisa com cirurgias, Então, atuar nesse processo inflamatório agudo devido a uma cirurgia, reduzindo dor, edema, proporcionando um conforto para o paciente, foi o que nós pensamos no breu branco, E por ser um óleo que a gente conheceu e é um óleo brasileiro, a gente quis trazer a pesquisa com ele também. Bem, o objetivo de utilizar o breu branco, porque assim, as nossas cirurgias, o que a gente busca nas cirurgias, O conforto pós-operatório. Então a gente vai ver um pouquinho aqui da parte do processo inflamatório, quais são os sinais desse processo inflamatório agudo e o que a gente puder fazer para trazer conforto para o nosso paciente, nós devemos fazer. Esse foi o objetivo então, com resultados assim, incríveis, do ponto de vista de analgesia, de anti-inflamatório, da parte de cicatrização também de tecido mole, neoformação óssea também. Propriedades aí anti-inflamatórias devido aos componentes químicos, o alfa-pineno, E também tem o paracimeno, que é um potente analgésico, E os estudos mostram que a atuação desses principais componentes atuam em processos inflamatórios, E produzem aí redução de dor, e a gente resolveu atuar aí com edema, Com relação à diminuição de edema no pós-operatório que a gente vai mostrar, Nossas paixões aí, na área de saúde, na odontologia, a parte científica, para mostrar justamente que os óleos essenciais não é achismo, não é magia, realmente eles funcionam, a gente vai mostrar isso para vocês. Um ensaio clínico randomizado, controlado, no manejo da dor e do edema, nos nossos pacientes aí por meio das cirurgias bucomaxilofaciais. Nós estamos utilizando o breu branco já há algum tempo nas questões das cirurgias, tanto cirurgias bucais, cirurgias de implantes, dentários, de terceiros molares, sisos também, desmime placas de ancoragem esquelética que promovem remodelação óssea, como nas cirurgias também hospitalares. No caso aqui que vocês estão observando no vídeo, o planejamento virtual da cirurgia ortognática, que é a cirurgia onde nós modificamos os maxilares dos pacientes, Os pacientes têm os maxilares um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, assimetrias. Então a gente realiza esse procedimento em nível hospitalar, sobre anestesia geral. Nós fazemos o reposicionamento tridimensional dos maxilares. Nas cirurgias também da articulação temporomandibular, chamada de ATM, que é uma articulação localizada na base do crânio. Então estamos utilizando os óleos essenciais nessas cirurgias de alta complexidade também. Soluções naturais, eu acho que há um aumento dessa procura por algo natural e realmente os óleos essenciais, eles aceitaram participar da pesquisa. Realmente isso está acontecendo muito assim na nossa clínica, acredito, com a clínica também de diversos profissionais da área de saúde, os próprios pacientes estão buscando soluções naturais. Então está sendo cada vez mais comum eles pedirem substâncias naturais para o tratamento. Então está sendo assim, a acessibilidade está sendo fantástica. Antes de passar o vídeo, a gente tem que entender um pouquinho o que é processo inflamatório. O processo inflamatório é um tema bem complexo, de muita importância. Uma aula de complexo inflamatório é uma aula de aproximadamente 8 horas, nós temos aqui alguns minutinhos. Então, o que é o processo inflamatório? Ele é benéfico, maléfico? Então, é um questionamento muito comum das pessoas, Então, nós podemos falar sobre o processo inflamatório, tanto sobre a ótica da patologia, o paciente com uma doença, autoimune que gera um processo inflamatório, como podemos abordar o processo inflamatório também numa ótica cirúrgica, de um pós-operatório. Podemos abordar também o processo inflamatório sendo agudo ou crônico. Então, no caso aqui, o que a gente vai abordar? Processo inflamatório agudo, condição, processo fisiológico, normal do nosso organismo, é o mecanismo de defesa que o nosso organismo tem em resposta a alguns tipos de agressões. Pode ser uma lesão, um trauma, no caso de uma cirurgia, uma incisão, um corte, uma osteotomia, que é um corte ósseo.
O processo inflamatório agudo ele é caracterizado por 5 sinais, chamados sinais cardinais, que é o calor, rubor, edema, dor e perda de função do local, né? Então a gente vai ver que ocorre uma vasodilatação, o aumento do calibre aí da parte vascular, justamente para poder chegar mais células de defesa, propiciando esse processo de cicatrização e também com o objetivo de prevenir ali infecções, tá? Então o processo inflamatório, nesse caso, ele é benéfico, né? Se nós não inflamássemos, nós não estaríamos vivos, né? Nós precisamos do processo inflamatório, então qualquer corte, qualquer trauma nos levaria a óbito. Então é um processo fundamental, tá? Então não podemos ter ausência dele. E também, se esse processo inflamatório for de um nível muito alto, muito elevado, o que vai acontecer? Esses sinais de dor, calor, né, perda de função, esses sinais vão ser mais exacerbados, os nossos pacientes vão ter mais sintomas. Então o que a gente precisa? O que nós buscamos então no processo inflamatório? Um equilíbrio. A gente precisa modular esse processo inflamatório. E, então esse foi o objetivo da nossa pesquisa, utilizando então técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, com o objetivo de gerar um processo inflamatório menor, associado então ao óleo essencial de breu branco, para a gente poder avaliar essa parte de modulação do processo inflamatório. Então a gente separou do lado da face do paciente, né? A cirurgia foi feita na face total. O lado direito, né, por exemplo, aplicava um óleo essencial de breu branco e o lado esquerdo aplicava somente o óleo de coco fracionado, no grupo controle e no grupo experimental. E a gente avaliou aí na parte estatística de 4, 24 e 72 horas, porque o processo inflamatório ele acontece em um pico em torno de 72 horas, né, 48, 72 horas, que é o que a gente resolveu avaliar aí a sensibilidade dolorosa e o edema, tá? Então, nós foram selecionados para essa pesquisa aí 11 pacientes, tá? No total desses 11 pacientes, 9 eram mulheres e 2 homens, tá bom? A distribuição aí da amostra. E como que a gente fez? Como eu expliquei, então um lado foi aplicado o óleo de coco fracionado somente como um placebo, né? Como uma forma, e os pacientes aceitaram fazer parte da pesquisa. E a gente usou o breu branco no pré-operatório. Então, a gente aplicava antes de iniciar a cirurgia, nós vamos mostrar um vídeo depois, aplicado 2 gotas topicamente, na parte do rosto, externamente, aplicava internamente também na mucosa, antes de realizar anestesia local, para fazer a cirurgia, e também o paciente foi aplicando em casa, nesses diferentes tempos, como você pode acompanhar, 4, 8, 12 horas, né, 24 horas, 48, 36 e 72 horas. Eles aplicavam o óleo essencial e o óleo de coco, né, no lado que eles foram escolhidos esses lados por meio de sorteio, aleatoriamente. Tá? Aqui mostrando um vídeo aí da aplicação dessa cirurgia, no caso cirurgia, né, no consultório, na clínica. Cirurgia ambulatorial, né, em ambiente de consultório, onde nós instalamos algumas mini placas de titânio nos maxilares, 4 mini placas, 2 de cada lado, com o objetivo de promover uma remodelação óssea dos maxilares dessa paciente, preparando ela para uma cirurgia ortognática. Então aqui, né, a paciente já preparada para a cirurgia e fazemos aí a aplicação aí do óleo breu branco. Somente nas regiões de musculatura, principalmente o músculo masseter, né, um músculo bem importante, aí um dos músculos mais importantes da mastigação. De dor, então o paciente naqueles tempos, ele mostrava aí qual era, né, a sensibilidade dolorosa. E em azul, aí vocês podem ver o resultado com um óleo essencial de breu branco. O que a gente observou? Que houve uma diferença aí estatisticamente significante, né, do lado do breu branco, onde a dor ela foi muito menor. O óleo de coco foi utilizado como placebo, né? Aqui mostrando o gráfico, então, com relação ao edema, né? O edema ele tem um pico de aumento em torno de 24 horas e realmente, então, olha, no grupo laranja, que é o grupo onde foi aplicado o óleo de coco, o edema ele foi maior e ele tendeu a se manter até 72 horas. E com relação ao óleo de coco, ao breu branco, perdão, houve um pico sim, né, um aumento dessa sensibilidade dolorosa, que é a resposta inflamatória do corpo, mas ele reduziu, né, em 72 horas. E a diferença estatística entre os grupos, ou seja, o grupo que usou o lado da face, onde teve o breu branco, a sensibilidade dolorosa ela foi muito menor, né, e o edema muito menor também.
Nós fizemos uma técnica cirúrgica minimamente invasiva. Então, são técnicas que as incisões, os cortes são menores, os desgastes ósseos, as osteotomias, que são os cortes ósseos, foram menores também, justamente para a gente poder ter um menor edema também, né, um menor processo inflamatório do outro lado. E uma coisa que chamou muita atenção também em relação ao breu branco foi a parte de sangramento, o controle de hemostasia. O sangramento na hora da incisão, na hora do corte, nós tivemos muito menos sangramento do que o lado onde não foi aplicado. Diz que o breu branco na parte do processo inflamatório agudo tem um resultado mais efetivo, processo inflamatório crônico, copaíba. Tanto das cirurgias em nível ambulatorial, consultório, como a nível hospitalar, e em cirurgias de alta complexidade na base do crânio. Nenhum desses pacientes precisou fazer uso de medicação pós-operatória, nem anti-inflamatório, nem analgésico. Já sou paciente do Dr. Luiz Felipe e da doutora Fran há algum tempo, então já fiz com eles a implantação das semiplacas, para o tratamento ortodôntico. Já realizei também a cirurgia da discomexia bilateral e agora no momento final, da ortodontia, eu precisava fazer a retirada das semiplacas. Então eu fui convidada a participar de uma pesquisa com os óleos essenciais. Então foi uma experiência incrível, Nunca havia utilizado os óleos, somente ouvido falar sobre eles. Então, claro, no começo dá de medo, um medo desconhecido, mas foi tudo incrível. Então, eu utilizei o óleo essencial de breu branco durante o procedimento e também no pós-operatório. Então, eles me passaram um cronograma, para a utilização correta, nos horários corretos. Só que eu pensei, meu Deus, como eu já tinha realizado outras cirurgias, pensei como que eu vou fazer uma cirurgia no pós-operatório e não utilizar nenhuma medicação, nenhum antibiótico, nenhum anti-inflamatório, nenhum analgésico, Então isso para mim era algo que eu não conseguia imaginar como seria. Mas eles me passaram segurança, como sempre, e foi uma experiência incrível, assim. Eu percebi que o meu corpo não precisa de medicação para ficar bem, Deu tudo certo, tive um pós-operatório incrível. E uma questão que me chamou muita atenção foi que no dia da cirurgia, ao chegar em casa, a minha mãe, ela estava com uma dor muscular. Então, automaticamente, a gente pensa, dor muscular, relaxante muscular, E daí ela me disse, Ana, eu já tomei um relaxante muscular, mas não melhorou. Aí eu disse para ela, mãe, vou participar de um estudo com óleos essenciais, vamos tentar passar, vai que melhore. Aquela dúvida, do algo que a gente não conhece. Então a gente passou com óleo essencial de breu branco no local da dor e, para nossa surpresa, ela melhorou. Foi instantâneo, a questão do alívio da dor muscular. Então, isso também foi um ponto, sabe, que a gente fica fascinado com algo natural, da natureza, que está ali para o nosso bem-estar. Como eu fiz pela parte da tarde, da tardinha, quando eu cheguei em casa, eu acabei dormindo no sofá, com a cabeça um pouco mais baixa, o qual ocasionou de inchar o lado direito e o lado esquerdo eu utilizei o óleo breu branco do Terra e, por incrível que pareça, do lado direito inchou bastante, que foi onde eu tinha só 2 mini placas, e no lado esquerdo, que foi onde foi passado o óleo e foi retirado o siso, também não inchou praticamente nada. Eu não tive praticamente dor, eu não tive nada de hematoma do lado esquerdo,